Quando abri a porta naquela manhã de terça-feira e vi minha nora Camila parada na soleira com aquele sorriso falso que eu já conhecia tão bem, senti um arrepio percorrer minha espinha. Ela segurava uma sacola de compras caras e usava um vestido que custava mais do que eu ganhava em 3 meses de aposentadoria. Meu nome é Lúcia, tenho 60 anos e durante os últimos 5 anos convivi com a mulher mais cruel que já conheci, alguém que transformou minha vida em um inferno silencioso, até o dia em que descobri seu segredo mais sombrio e tudo mudou de forma irreversível. Antes de começarmos essa jornada extraordinária, faça parte do nosso canal. Inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma história incrível que preparamos para você e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Adoramos entender até onde nossas histórias têm chegado. Tudo começou há 5 anos, quando meu filho Rafael, meu único filho, o menino que criei sozinha depois que meu marido nos abandonou quando ele tinha apenas 7 anos, me apresentou Camila. Lembro-me perfeitamente daquele domingo ensolarado de novembro. Eu havia preparado um almoço especial, feijoada completa, aquela que Rafael adorava desde criança. Arrumei a mesa da sala de jantar com a toalha bordada que minha mãe me deixou, coloquei as flores frescas que comprei na feira pela manhã e esperei ansiosa para conhecer a mulher que havia conquistado o coração do meu filho. Quando eles chegaram, Camila entrou na minha casa como se estivesse inspecionando um imóvel para possível compra. Seus olhos claros percorreram cada canto da minha modesta sala, desde o sofá de tecido floral que eu havia comprado com tanto sacrifício 10 anos antes, até as cortinas simples que eu mesma havia costurado. Vi seu nariz franzir levemente quando passou pela cozinha, onde os aromas da feijoada enchiam o ambiente. Rafael estava radiante, segurando a mão dela com orgulho, completamente alheio ao olhar de desdém que ela lançava para tudo ao redor. Durante aquele primeiro almoço, Camila mal tocou na comida. Disse que estava de dieta, que precisava manter a forma para o trabalho. Ela era gerente de marketing em uma empresa multinacional. Ganhava 3 vezes mais que Rafael, que trabalhava como analista financeiro em um banco. Falava de viagens internacionais, restaurantes sofisticados, marcas de luxo. Rafael a ouvia embevecido, como se cada palavra que saía de sua boca fosse pura poesia. Eu tentei participar da conversa, contar algumas histórias da infância de Rafael, mas ela me interrompia constantemente, mudando de assunto ou checando o celular com uma frequência que beirava a grosseria. Mas eu engoli meu orgulho. Afinal, meu filho estava feliz, e isso era tudo que importava para mim. Ou pelo menos, era o que eu tentava me convencer naqueles primeiros meses. Rafael e Camila se casaram menos de 1 ano depois daquele primeiro encontro. A cerimônia foi grandiosa, realizada em um dos clubes mais exclusivos da cidade. Camila fez questão de escolher cada detalhe, desde as flores importadas até o menu degustação de 8 pratos. Eu me senti deslocada durante todo o evento, usando o vestido discreto que comprei em promoção, enquanto todos os convidados de Camila desfilavam com roupas de grife e joias reluzentes. A mãe de Camila, Dona Leonor, uma mulher alta e imponente com cabelos loiros platinados e unhas perfeitamente esmaltadas, mal dirigiu a palavra para mim. Quando finalmente conversamos, ela perguntou em que área eu trabalhava. Quando expliquei que era aposentada, que havia trabalhado durante 35 anos como auxiliar administrativa em uma escola pública, vi o mesmo olhar de desdém que tinha visto nos olhos de Camila naquele primeiro almoço. Leonor simplesmente murmurou algo sobre ser interessante e se afastou para cumprimentar outros convidados. Os primeiros meses após o casamento foram relativamente tranquilos. Rafael e Camila se mudaram para um apartamento espaçoso em um bairro nobre, decorado por uma designer de interiores famosa. Eu visitava ocasionalmente, sempre ligando antes para confirmar se não estava atrapalhando.
Camila recebia minha visita com cordialidade fria, oferecendo café em xícaras de porcelana fina, mas sempre encontrava uma desculpa para se retirar poucos minutos depois, alegando telefonemas de trabalho ou compromissos inadiáveis. Foi apenas quando Rafael foi promovido e seu salário aumentou consideravelmente que as coisas começaram a mudar de verdade. Camila, que sempre havia sido a provedora principal do casal, de repente começou a demonstrar um interesse incomum por mim. Passou a me convidar para almoços, jantares, eventos sociais. No início, fiquei feliz com a aproximação. Achei que finalmente estávamos criando um vínculo. Como eu estava errada. A primeira humilhação aconteceu em um jantar na casa deles. Camila havia convidado alguns casais amigos, pessoas do trabalho dela e de Rafael. Eu estava sentada, à mesa, tentando acompanhar as conversas sobre investimentos, viagens corporativas e estratégias de mercado, quando Camila perguntou, em voz alta o suficiente para todos ouvirem, se eu não achava que meu vestido estava um pouco apertado. Disse que tinha algumas roupas que não usava mais e que ficaria feliz em me doar, já que sabia que minha aposentadoria era modesta. Senti meu rosto queimar de vergonha. Todos os convidados ficaram em silêncio constrangedor. Rafael tentou mudar de assunto, rapidamente, mas o estrago estava feito. Camila sorriu docemente, como se tivesse acabado de fazer um grande favor para mim. Naquela noite, chorei no meu apartamento vazio, me sentindo pequena e humilhada. Mas aquilo foi apenas o começo. As humilhações se tornaram constantes, uma rotina cruel e calculada. Camila começou a me convidar para eventos apenas para me colocar em situações desconfortáveis. Em um chá de bebê de uma amiga dela, ela comentou alto que eu deveria ter me esforçado mais na vida, que se tivesse estudado mais, talvez não precisasse viver com uma aposentadoria tão pequena. Em outra ocasião, durante um almoço em família, ela perguntou na frente de todos se eu não me sentia um peso para Rafael, já que ele precisava me ajudar financeiramente de vez em quando. A verdade é que Rafael não precisava me ajudar. Eu sempre fui independente, sempre cuidei das minhas próprias contas. Mas de vez em quando algum eletrodoméstico quebrava ou quando havia alguma emergência médica, ele insistia em ajudar. Era natural, era meu filho. Mas Camila transformava esses gestos de amor em algo sórdido, como se eu fosse uma aproveitadora vivendo às custas dele. O pior é que ela fazia tudo de uma maneira tão sutil, tão calculada, que Rafael raramente percebia. Quando percebia, ela se fazia de vítima, dizendo que era apenas uma brincadeira, que eu era sensível demais, que ela me amava como uma mãe. E Rafael, meu doce e ingênuo Rafael, acreditava nela. Afinal, ele estava apaixonado, e amor cega até as pessoas mais inteligentes. As humilhações continuaram durante meses. Camila fazia comentários sobre meu cabelo grisalho, sugerindo que eu deveria pintá-lo para parecer mais jovem. Criticava minha casa, dizendo que era pequena demais, velha demais, que ela ficaria com vergonha de levar amigas para me visitar. Comentava sobre meu peso, minha roupa, meus gostos, minha educação. Cada palavra era uma pequena facada, cuidadosamente administrada para causar dor máxima sem deixar marcas visíveis. Eu tentava me defender, mas ela sempre tinha uma resposta pronta. Sempre conseguia virar a situação a seu favor. Quando reclamei com Rafael sobre os comentários dela, Camila chorou. Disse que estava tentando me ajudar, que só queria o melhor para mim, que me via como uma mãe e por isso se sentia à vontade para dar conselhos. Rafael ficou do lado dela, me pediu para tentar entender, disse que Camila vinha de uma família diferente, com outros costumes, mas que no fundo ela tinha bom coração. Os meses se transformaram em anos. 3 anos de humilhações constantes. 3 anos me sentindo cada vez menor, cada vez mais insignificante. Comecei a evitar eventos sociais, a recusar convites, a me isolar em meu apartamento. Meus cabelos grisalhos, que antes eu usava com orgulho como símbolo de sabedoria e experiência, começaram a me incomodar.
Passei a me olhar no espelho e ver todas as imperfeições que Camila apontava com tanta frequência. Foi durante esse período sombrio que conheci Dona Helena, uma senhora de 72 anos que morava no apartamento ao lado do meu. Ela era viúva, tinha 3 filhos e 7 netos e possuía uma energia contagiante. Um dia, ela me encontrou chorando no corredor do prédio, depois de mais uma tarde humilhante na casa de Rafael e Camila. Dona Helena me levou para seu apartamento, preparou um chá de camomila e simplesmente ouviu enquanto eu desabafava tudo o que havia guardado durante anos. Quando terminei de falar, com os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar, Dona Helena me olhou com uma expressão séria que nunca tinha visto em seu rosto antes. Ela disse algo que mudaria o curso de tudo o que aconteceria depois. Disse que havia algo profundamente errado com Camila, que aquele tipo de comportamento não era normal, não era apenas maldade ou inveja. Havia algo mais profundo e perturbador. Ela me aconselhou a prestar atenção, a observar, a procurar por inconsistências na vida perfeita que Camila tanto se esforçava para projetar. As palavras de Dona Helena ficaram ecoando em minha mente durante dias. Comecei a observar Camila com mais atenção, a notar pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. Notei como ela controlava cada aspecto da vida de Rafael, desde as roupas que ele usava até os amigos com quem ele saía. Percebi que Rafael havia se afastado de todos os seus amigos antigos, aqueles de antes do casamento, e agora só convivia com pessoas do círculo social de Camila. Um dia, durante um almoço na casa deles, fui ao banheiro e passei pela porta do escritório de Camila. A porta estava entreaberta e não resistia à curiosidade. Entrei rapidamente, meu coração batendo forte no peito. O escritório era impecavelmente organizado, com estantes cheias de livros sobre negócios e marketing, diplomas emoldurados nas paredes e uma mesa enorme de madeira escura. Mas foi o que vi em cima da mesa que me fez congelar. Havia várias pastas abertas, documentos espalhados e no meio deles uma foto. Uma foto de Camila com um homem que eu nunca tinha visto antes. Eles estavam abraçados, sorrindo para a câmera, e havia algo na forma como eles se olhavam que me deixou profundamente perturbada. Não era uma foto de amigos. Não era uma foto profissional. Era uma foto de um casal apaixonado. Minha mão tremeu quando peguei a foto para olhar mais de perto. Virei ela e vi uma data escrita à mão no verso. A data era de 6 meses atrás. 6 meses. Meu coração disparou. Camila tinha outra pessoa? Ela estava traindo Rafael? De repente, ouvi passos no corredor e rapidamente coloquei a foto de volta no lugar, saindo do escritório o mais silenciosamente possível. Durante o resto do almoço, mal consegui comer. Observava Camila com outros olhos, tentando entender quem realmente era aquela mulher que havia entrado em nossas vidas. Ela parecia completamente normal, sorrindo, conversando, sendo a esposa perfeita. Mas agora eu sabia que havia algo podre por trás daquela fachada impecável. Nos dias seguintes, não consegui parar de pensar naquela foto. Precisava saber mais, precisava entender o que estava acontecendo. Mas como investigar sem levantar suspeitas? Foi então que me lembrei de Antônio, um vizinho do meu prédio que trabalhava como investigador particular. Eu o conhecia das reuniões de condomínio. Sempre foi uma pessoa discreta e confiável. Marquei um encontro com Antônio em uma cafeteria longe do meu bairro. Expliquei a situação, mostrei a foto que tinha tirado, secretamente com meu celular quando voltei ao escritório de Camila em outra ocasião. Antônio estudou a imagem cuidadosamente e disse que poderia investigar, mas que precisaria de alguns dias e que o serviço teria um custo. Não hesitei. Usei parte das minhas economias, aquele dinheiro que guardava para emergências, e contratei seus serviços. Uma semana depois, Antônio me ligou pedindo para nos encontrarmos novamente. Quando cheguei à cafeteria, vi pela expressão em seu rosto que ele havia descoberto algo significativo. Ele abriu uma pasta marrom e começou a colocar fotos sobre a mesa. Eram fotos de Camila com o mesmo homem da foto que eu tinha visto.
Eles entrando em um hotel, saindo de restaurantes, caminhando de mãos dadas em um shopping. Mas isso não era tudo. Antônio tinha ido mais fundo. Havia descoberto que o homem se chamava Eduardo, tinha 42 anos, era empresário e, o mais chocante, era casado. Tinha esposa e 2 filhos. E tinha mais. Eduardo não era o único. Havia outro homem, um tal de Marcelo, com quem Camila também se encontrava regularmente. Senti minha cabeça rodar com tantas informações. Antônio continuou falando, mas sua voz parecia vir de muito longe. Ele havia investigado mais profundamente e descoberto algo ainda mais perturbador. Camila estava usando Rafael. Estava usando o dinheiro dele, o nome dele, as conexões profissionais dele para sustentar um estilo de vida que ia muito além do que ela realmente ganhava. A verdade é que Camila tinha perdido o emprego na empresa multinacional há mais de 1 ano, mas continuava fingindo que ia trabalhar todos os dias. Ela saía de casa pela manhã, vestida impecavelmente, carregando sua bolsa de grife e seu laptop, mas, na verdade, passava os dias se encontrando com seus amantes, frequentando spas, fazendo compras, almoçando em restaurantes caros. Tudo com o dinheiro de Rafael, que trabalhava 10 horas por dia, acreditando que estava construindo um futuro com uma mulher dedicada e bem-sucedida. Mas havia mais. Antônio descobriu que Camila estava endividada. Tinha dívidas em cartões de crédito que Rafael nem sabia que existiam, empréstimos em seu nome, contas atrasadas. Ela estava mantendo as aparências de uma vida de luxo, enquanto acumulava uma montanha de dívidas que ameaçava desmoronar a qualquer momento. Senti uma mistura de raiva, tristeza e pânico. Meu filho estava sendo enganado da pior forma possível. Mas como contar para ele? Como fazer com que ele acreditasse em mim, quando Camila tinha tanta influência sobre ele? Antônio me aconselhou a ter calma, a pensar cuidadosamente sobre como abordar a situação. Disse que eu precisava de provas concretas, irrefutáveis, algo que nem mesmo o amor cego de Rafael pudesse negar. Passei a noite inteira acordada, pensando, planejando. Sabia que precisava agir com inteligência, que uma abordagem errada poderia fazer Rafael se afastar definitivamente de mim. Na manhã seguinte, liguei para Antônio e pedi que continuasse, investigando. Precisava saber tudo, cada detalhe, cada mentira. Ele concordou e disse que entraria em contato assim que tivesse mais informações. Enquanto isso, continuei mantendo as aparências. Continuei aceitando os convites de Camila, continuei suportando suas humilhações, mas agora com um propósito diferente. Cada visita à casa deles era uma oportunidade de observar, de procurar por mais evidências. Comecei a reparar em coisas que antes não notava. As ligações que ela atendia em outro cômodo, os mensagens que chegavam no celular e que ela apagava rapidamente, os finais de semana que ela dizia precisar viajar a trabalho. 2 semanas depois, Antônio me ligou novamente. Tinha mais informações, e desta vez eram ainda mais chocantes. Ele havia conseguido acesso aos registros financeiros de Camila, e o que descobriu era assustador. Ela não estava apenas gastando o dinheiro de Rafael, estava desviando fundos da conta conjunta do casal, fazendo transferências para contas em seu nome, comprando coisas caras e revendendo para obter dinheiro vivo. Mas o mais perturbador era que Antônio havia descoberto que Camila tinha um histórico. Antes de Rafael, ela havia sido casada outras 2 vezes. Ambos os casamentos haviam terminado de forma repentina, e em ambos os casos, os ex-maridos relataram comportamentos similares: controle excessivo, isolamento social, manipulação financeira. Um deles havia até entrado com um processo por apropriação indébita, mas Camila havia conseguido reverter a situação, alegando que ele estava tentando difamá-la por vingança. Antônio também descobriu algo que me deixou gelada. A mãe de Camila, Dona Leonor, aquela mulher imponente e arrogante que mal tinha me dirigido a palavra no casamento, não era tão rica quanto aparentava.
Na verdade, ela estava falida há anos, vivendo de aparências e de pequenos golpes financeiros. Camila havia aprendido com a mãe a arte de enganar, de criar uma fachada de sucesso e sofisticação enquanto por trás havia apenas dívidas e mentiras. Agora eu tinha todas as provas que precisava. Tinha fotos, documentos financeiros, depoimentos de ex-maridos, registros de dívidas, mas ainda precisava decidir como usar essas informações. Dona Helena, que havia se tornado minha confidente e conselheira naqueles dias difíceis, sugeriu que eu procurasse Rafael diretamente, que mostrasse tudo a ele de uma vez. Mas eu tinha medo de que ele não acreditasse, de que Camila conseguisse se explicar, manipular a situação mais uma vez. Foi então que tive uma ideia. Decidi confrontar Camila primeiro, sozinha, sem Rafael presente. Queria ver sua reação. Queria dar a ela a oportunidade de confessar antes que eu expusesse tudo. Talvez, no fundo, ainda houvesse uma parte de mim que esperava que tudo aquilo fosse um mal-entendido, que houvesse uma explicação razoável. Marquei um almoço com Camila, dizendo que precisava conversar sobre algo importante. Ela aceitou, provavelmente pensando que seria mais uma oportunidade de me humilhar. Nos encontramos em um restaurante discreto, longe dos lugares que ela costumava frequentar. Quando sentamos à mesa, ela tinha aquele sorriso falso que eu já conhecia tão bem, seus olhos claros me estudando com curiosidade e um toque de desdém. Comecei falando de assuntos triviais, comentando sobre o tempo, sobre o cardápio, esperando o momento certo. Quando os pratos chegaram, respirei fundo e decidi ir direto ao ponto. Disse que sabia de tudo. Que sabia sobre Eduardo, sobre Marcelo, sobre o emprego que ela havia perdido, sobre as dívidas, sobre os casamentos anteriores, sobre tudo. A transformação em seu rosto foi instantânea e assustadora. O sorriso falso desapareceu, substituído por uma expressão fria e calculista. Por um momento, apenas nos olhamos através da mesa, em um silêncio carregado de tensão. Então, para minha surpresa, ela começou a rir. Não era uma risada nervosa ou constrangida, era uma risada genuína, quase divertida. Camila se inclinou para a frente, seus olhos fixos nos meus, e disse que eu não tinha ideia de com quem estava lidando. Disse que tinha construído sua vida inteira baseada em conseguir o que queria, e que não seria uma velha intrometida que iria atrapalhar seus planos. Suas palavras eram veneno puro, carregadas de uma maldade que ia além de tudo que eu tinha presenciado até então. Ela continuou falando, e quanto mais falava, mais eu percebia que estava diante de alguém profundamente perturbado. Camila confessou que nunca tinha amado Rafael, que ele era apenas um meio para um fim. Disse que havia escolhido ele cuidadosamente, sabendo que era um homem bom, trabalhador, com um bom emprego e potencial de crescimento. Disse que as humilhações que me infligia eram apenas diversão, uma forma de passar o tempo e exercer poder. Mas então ela fez uma ameaça que me deixou paralisada. Disse que se eu contasse qualquer coisa para Rafael, ela destruiria minha relação com meu filho completamente. Tinha guardado gravações de conversas, nossas, editadas de forma a fazer parecer que eu era uma pessoa amarga e invejosa, que não aceitava o casamento deles. Tinha criado toda uma narrativa falsa ao longo dos anos, plantando sementes de dúvida na cabeça de Rafael sobre meu caráter. Disse que poderia facilmente convencer Rafael de que eu estava inventando histórias por ciúmes, que estava tentando separá-los porque não suportava ver meu filho feliz com outra mulher. E conhecendo o quanto Rafael confiava nela, eu sabia que ela estava certa. Ela tinha o poder de me afastar definitivamente do meu filho. Saí daquele restaurante me sentindo derrotada e desesperada. Camila tinha me encurralado perfeitamente. Passei dias sem saber o que fazer, sem conseguir dormir ou comer direito. Dona Helena tentava me confortar, mas nem mesmo suas palavras sábias conseguiam aliviar o peso que eu carregava. Foi então que aconteceu algo inesperado. Rafael apareceu na minha porta uma noite,
sem avisar. Seu rosto estava pálido, seus olhos vermelhos. Ele entrou sem dizer uma palavra e desabou no meu sofá, colocando o rosto entre as mãos. Fiquei paralisada, sem saber o que fazer ou dizer. Depois do que pareceu uma eternidade, Rafael começou a falar. Disse que tinha descoberto algo sobre Camila, algo que o tinha deixado completamente abalado. Meu coração disparou. O que ele tinha descoberto? Seria sobre os amantes? Sobre as mentiras financeiras? Mas o que Rafael me contou foi algo que nem eu, nem Antônio havíamos descoberto em nossas investigações. Rafael disse que tinha voltado para casa mais cedo do trabalho naquele dia, querendo fazer uma surpresa para Camila. Quando entrou no apartamento, ouviu vozes vindas do escritório dela. Pensou que ela estivesse em uma videoconferência e ficou quieto para não atrapalhar. Mas então reconheceu a voz de um homem respondendo a ela. Não era uma voz vinda de um computador ou telefone. Era alguém fisicamente presente no escritório. Rafael disse que sentiu seu mundo desmoronar naquele momento. Ficou parado no corredor, sem saber o que fazer, seu coração batendo tão forte que tinha certeza de que eles ouviriam. Então, ouviu Camila rir, aquela mesma risada fria que eu tinha ouvido no restaurante. E ouviu o homem dizer que ela precisava ter cuidado, que Rafael não era idiota, que uma hora ele descobriria tudo. Camila respondeu com desdém, dizendo que Rafael era facilmente manipulável, que ela tinha total controle sobre ele, que ele acreditava em tudo que ela dizia. Rafael disse que foi naquele momento que sua vida inteira fez sentido de uma forma dolorosa e clara. Todas as pequenas inconsistências que ele havia ignorado, todas as vezes que tinha dúvidas, mas escolheu confiar, tudo se encaixou em um padrão devastador. Ele saiu do apartamento silenciosamente, da mesma forma que havia entrado, e passou o dia dirigindo sem rumo, tentando processar a realidade que tinha acabado de descobrir. Segurei a mão do meu filho enquanto ele chorava, sentindo uma mistura de alívio e dor. Alívio, porque finalmente ele tinha visto a verdade. Dor, porque sabia o quanto aquilo estava o machucando. Esperei até que ele se acalmasse um pouco e então, com muito cuidado, disse que havia algo mais que ele precisava saber. Mostrei a ele tudo o que tinha descoberto. As fotos que Antônio havia tirado, os documentos financeiros, as informações sobre os casamentos anteriores de Camila, sobre as dívidas, sobre o emprego perdido. Rafael olhava cada documento com uma expressão de incredulidade crescente. A cada nova revelação, eu via algo se quebrando dentro dele, mas também via algo nascendo. Determinação. Passamos a noite inteira conversando, planejando o que fazer. Rafael estava determinado a se separar de Camila, mas queria fazer isso da forma correta, protegendo seus bens e sua reputação. Decidimos que ele contrataria um advogado especializado em divórcio antes de confrontá-la, que reuniria todas as provas necessárias para garantir que ela não conseguisse ficar com nada do que era dele. Durante as semanas seguintes, Rafael agiu como se nada tivesse acontecido. Continuou saindo para trabalhar normalmente, continuou voltando para casa e jantando com Camila, continuou dormindo ao lado dela. Disse que foi a coisa mais difícil que já teve que fazer, fingir que ainda acreditava em suas mentiras, mas que era necessário. Enquanto isso, seu advogado trabalhava nos bastidores, reunindo documentação, preparando os papéis do divórcio, congelando contas para evitar que Camila fizesse mais transferências. Antônio continuou investigando, desta vez contratado diretamente por Rafael, e descobriu ainda mais evidências de fraude e manipulação. O dia em que Rafael finalmente confrontou Camila foi um sábado. Ele havia pedido que eu estivesse presente, junto com o advogado e Antônio. Quando Camila chegou em casa daquela tarde, vindo de mais um de seus supostos compromissos de trabalho, encontrou todos nós sentados na sala de estar do apartamento. A expressão em seu rosto quando nos viu foi de puro choque, seguida rapidamente por raiva.
Ela tentou fingir confusão, perguntando o que estava acontecendo, mas Rafael simplesmente começou a apresentar as evidências, uma por uma. As fotos com Eduardo e Marcelo. Os extratos bancários mostrando as dívidas e os desvios de dinheiro. As gravações das conversas que Antônio havia conseguido. Os depoimentos dos ex-maridos. Camila tentou negar tudo inicialmente, depois tentou justificar, depois tentou chorar e fazer-se de vítima, mas não havia como escapar da montanha de evidências contra ela. O advogado de Rafael apresentou os papéis do divórcio, explicando que todas as contas já estavam bloqueadas, que processos seriam iniciados para recuperar o dinheiro desviado e que ela teria até o final do dia para sair do apartamento. Foi então que Camila se virou para mim, seus olhos cheios de ódio puro. Gritou que tudo aquilo era culpa minha, que eu nunca tinha aceitado o casamento deles, que eu havia manipulado Rafael contra ela. Tentou usar as gravações que tinha guardado, aquelas conversas editadas que ela havia mencionado no restaurante, mas o advogado de Rafael rapidamente as desqualificou, explicando que gravações editadas não tinham valor legal e que, pelo contrário, provavam ainda mais sua natureza manipuladora. Camila saiu do apartamento naquele dia, levando apenas suas roupas e objetos pessoais. Tentou ainda processar Rafael por diversos motivos inventados, mas todos os processos foram rapidamente negados devido ao peso das evidências contra ela. Eduardo e Marcelo, quando confrontados, confirmaram o relacionamento com ela e admitiram que sabiam que ela era casada. Eduardo, inclusive, estava tendo problemas semelhantes em seu próprio casamento por causa do caso com Camila. Nos meses que se seguiram, Rafael passou por um processo difícil de recuperação emocional. Fez terapia, se reconectou com amigos antigos que havia abandonado durante o casamento e lentamente começou a reconstruir sua vida. Voltou a me visitar regularmente e nossa relação, que havia sido tão danificada pelos anos de manipulação de Camila, começou a se curar. Descobrimos que Camila havia feito vítimas por toda a cidade. Além dos ex-maridos, havia outras pessoas que ela havia enganado financeiramente, amigos que ela havia manipulado e descartado. Algumas dessas pessoas entraram em contato conosco quando souberam do divórcio, compartilhando suas próprias histórias de como Camila os havia usado e descartado. Uma dessas pessoas era justamente a ex-melhor amiga de Camila, uma mulher chamada Marina, que havia sido completamente excluída da vida de Camila depois de emprestar a ela uma quantia significativa de dinheiro que nunca foi devolvida. Marina nos contou que havia conhecido Camila na faculdade e que mesmo naquela época ela já demonstrava comportamentos manipuladores e uma necessidade constante de aparentar riqueza e status que não possuía. Quanto a Dona Leonor, a mãe de Camila, descobrimos que ela estava envolvida em diversos esquemas fraudulentos. Foi eventualmente investigada pela polícia e acabou respondendo a processos por estelionato. Mãe e filha haviam criado um verdadeiro império de mentiras e manipulações, deixando um rastro de vítimas por onde passavam. Rafael conseguiu recuperar parte do dinheiro que Camila havia desviado através de processos legais. Usou parte desse dinheiro para pagar as dívidas que ela havia feito em nome deles e guardou o resto. Disse que aquele dinheiro era sujo, manchado pelas mentiras de Camila e que queria fazer algo bom com ele. Foi então que ele teve uma ideia maravilhosa. Usou o dinheiro para criar uma fundação de apoio a vítimas de abuso psicológico e manipulação em relacionamentos. A fundação oferece terapia gratuita, assessoria jurídica e grupos de apoio para pessoas que passaram por situações similares. O trabalho da fundação cresceu rapidamente, ajudando dezenas de pessoas a reconhecer sinais de relacionamentos abusivos e a buscar ajuda. Eu mesma me tornei voluntária na fundação, compartilhando minha história com outras pessoas que passaram por humilhações e manipulações similares. Descobri que havia muitas outras sogras, mães, pais e familiares que tinham sido alvo de noras, genros ou outros membros da família que usavam táticas de manipulação e controle. Ajudar essas pessoas, ver o alívio em seus rostos quando percebem que não estão sozinhas,
se tornou uma das coisas mais gratificantes da minha vida. Quanto a Camila, soubemos por terceiros que ela tentou reiniciar sua vida em outra cidade, mas sua reputação a precedeu. As redes sociais, que ela tanto usava para ostentar uma vida perfeita, acabaram sendo sua ruína quando vítimas anteriores começaram a compartilhar suas experiências. Ela tentou processar algumas dessas pessoas por difamação, mas sem sucesso, já que todas as acusações eram baseadas em fatos documentados. Um ano após o divórcio, Rafael conheceu uma mulher maravilhosa chamada Beatriz. Ela era professora de história, simples, genuína, com um coração enorme. Quando Rafael me apresentou ela, vi nos olhos dele uma paz que há muito tempo não via. Beatriz me tratou com carinho desde o primeiro momento, interessada genuinamente em me conhecer, em ouvir minhas histórias, em fazer parte da nossa família. O contraste entre Beatriz e Camila era gritante. Onde Camila era falsa e manipuladora, Beatriz era autêntica e transparente. Onde Camila buscava aparências e status, Beatriz valorizava conexões genuínas e momentos simples. Onde Camila me humilhava, Beatriz me respeitava e valorizava. Quando Rafael e Beatriz anunciaram o noivado, 2 anos após o divórcio, senti uma alegria que não experimentava há muito tempo. O casamento foi simples, realizado em um jardim, com apenas amigos próximos e família. Usei um vestido que escolhi com calma e carinho, sem me preocupar com julgamentos ou críticas. Passei o dia inteiro sorrindo, vendo meu filho genuinamente feliz, celebrando ao lado de pessoas que realmente o amavam. Beatriz me pediu para fazer um discurso no casamento. Quando peguei o microfone, olhei para todos os rostos presentes e compartilhei parte da minha história. Falei sobre as humilhações que sofri, sobre como quase perdi meu filho para uma manipuladora, sobre como a verdade sempre prevalece no final. Falei sobre a importância de ver além das aparências, de valorizar o caráter acima do status, de proteger aqueles que amamos de pessoas tóxicas. Muitas pessoas choraram durante meu discurso. Depois da cerimônia, várias delas vieram me procurar, compartilhando suas próprias experiências com relacionamentos tóxicos e manipuladores. Percebi naquele momento que minha história, por mais dolorosa que tivesse sido, poderia ajudar outras pessoas a reconhecer os sinais de perigo antes que fosse tarde demais. Hoje, aos 60 anos, olho para trás e vejo quanto cresci durante aquele período terrível. As humilhações que Camila me infligiu, por mais cruéis que fossem, me ensinaram sobre força, sobre resiliência, sobre a importância de confiar nos próprios instintos. Aprendi que nem sempre devemos aceitar tratamentos desrespeitosos em nome de manter a paz, que às vezes é necessário lutar, mesmo quando parece mais fácil se submeter. Minha relação com Rafael está mais forte do que nunca. Conversamos abertamente sobre tudo o que aconteceu, sobre como ele foi manipulado, sobre como eu me senti durante todos aqueles anos. Essas conversas, por mais dolorosas que tenham sido, nos aproximaram de uma forma que nunca imaginaríamos possível. Ele se desculpou inúmeras vezes por não ter visto o que estava acontecendo, e eu sempre respondo que não há nada a perdoar, que o importante é que conseguimos superar tudo juntos. Dona Helena, minha vizinha e confidente, se tornou uma das minhas melhores amigas. Passamos tardes conversando sobre nossas vidas, compartilhando experiências, apoiando uma a outra. Ela sempre diz que foi o instinto dela que me alertou sobre Camila. Mas eu sei que foi muito mais do que isso. Foi a sabedoria de quem viveu muito, de quem conhece pessoas, de quem sabe reconhecer quando algo está profundamente errado. Antônio, o investigador particular, também se tornou um amigo. Ele continua ajudando a fundação que Rafael criou, oferecendo seus serviços de investigação de forma gratuita para casos de pessoas que suspeitam estar em relacionamentos abusivos, mas não têm recursos para contratar um profissional. Seu trabalho já ajudou a reunir evidências que libertaram dezenas de pessoas de situações perigosas. Meus cabelos grisalhos, que Camila tanto criticava, agora uso com orgulho renovado.
Cada fio prateado é uma marca de sabedoria, de experiência, de batalhas vencidas. Não pinto mais, não escondo, não me envergonho. Quando olho no espelho, vejo uma mulher forte, uma sobrevivente, alguém que passou pelo inferno e saiu do outro lado, não apenas inteira, mas mais forte. A fundação criada por Rafael continua crescendo. Já ajudamos centenas de pessoas a reconhecer e escapar de relacionamentos tóxicos. Oferecemos workshops sobre sinais de abuso psicológico, sobre manipulação emocional, sobre como proteger a si mesmo e aos seus entes queridos. Muitas das pessoas que ajudamos voltam depois para se tornar voluntárias, criando uma rede de apoio que se expande constantemente. Recentemente, recebi uma carta anônima. Era de uma das amigas de Camila, alguém que havia testemunhado muitas das humilhações que sofri, mas nunca teve coragem de intervir. Na carta, ela pedia desculpas, explicava que também era vítima da manipulação de Camila, que tinha medo de se tornar o próximo alvo se dissesse algo. Ela escreveu que ver minha coragem de lutar e expor a verdade a inspirou a examinar seus próprios relacionamentos e se afastar de pessoas tóxicas em sua vida. Essa carta me fez perceber algo importante. Nunca sabemos quem estamos inspirando com nossas ações. Minha luta não foi apenas por mim ou por Rafael. Acabou sendo uma luz para outras pessoas que estavam passando por situações similares, mas se sentiam sozinhas e impotentes. Aprendi que pessoas como Camila existem em todos os lugares, em todas as classes sociais, em todas as profissões. Elas são mestres da manipulação, capazes de criar fachadas perfeitas enquanto causam destruição por trás das cortinas. Mas também aprendi que elas só têm poder enquanto suas vítimas permanecem no escuro, isoladas, acreditando que estão sozinhas em seu sofrimento. A luz da verdade, quando finalmente brilha, é devastadora para manipuladores. Camila passou anos construindo sua casa de cartas, mas quando a verdade emergiu, tudo desmoronou em questão de dias. Todas as mentiras cuidadosamente construídas, todas as manipulações sutis, tudo se desfez quando confrontado com evidências concretas e testemunhos honestos. Hoje, quando conto minha história para pessoas que estão passando por situações similares, sempre enfatizo uma coisa: confie em seus instintos. Se algo parece errado, provavelmente está errado. Se alguém constantemente o faz sentir-se pequeno, indigno, envergonhado, essa pessoa não merece estar em sua vida, não importa quem seja ou que papel desempenhe. Rafael agora tem um filho com Beatriz, meu primeiro neto, um menino lindo de olhos grandes e curiosos. Quando o seguro nos braços, sinto uma alegria profunda e pura. Penso em tudo o que aconteceu, em como quase perdi meu filho para uma mulher manipuladora, em como quase não cheguei a conhecer este pequeno ser maravilhoso, e agradeço por ter tido a coragem de investigar, de lutar, de não aceitar ser humilhada em silêncio. Meu neto nunca conhecerá Camila. Ele crescerá cercado de amor genuíno, de pessoas autênticas que o valorizam por quem ele é, não pelo que pode oferecer. Beatriz é uma mãe maravilhosa, e ver Rafael como pai, tão presente e amoroso, me enche de orgulho. Ele aprendeu com os erros do passado e está determinado a criar seu filho em um ambiente de verdade e respeito. Às vezes, ainda penso em Camila. Me pergunto se ela algum dia terá um momento de consciência, se reconhecerá o dano que causou a tantas pessoas. Mas aprendi que pessoas como ela raramente mudam. Elas são movidas por necessidades e compulsões que vão além da compreensão comum, presas em padrões de comportamento destrutivos que repetem indefinidamente. O importante é que conseguimos nos libertar de sua influência antes que causasse danos irreparáveis. Sim, os anos sob suas humilhações deixaram marcas, mas também me fortaleceram de formas que nunca imaginei possíveis. Aprendi que sou muito mais resiliente do que pensava, que tenho uma força interior que pode suportar tempestades devastadoras.
A história de Camila serve como um lembrete poderoso de que nem tudo que reluz é ouro, de que aparências podem ser profundamente enganosas. Ela tinha tudo que a sociedade valoriza superficialmente: beleza, sofisticação, aparente sucesso. Mas por trás dessa fachada havia apenas vazio, manipulação e crueldade. Enquanto isso, pessoas como Beatriz, com sua simplicidade genuína e coração bondoso, são os verdadeiros tesouros da vida. Aprendi a valorizar a autenticidade acima de aparências, caráter acima de status, verdade acima de conveniência. Minha jornada através desses 5 anos de humilhação até o momento de libertação mudou não apenas minha vida, mas a vida de muitas outras pessoas. A fundação que nasceu dessa experiência dolorosa continua crescendo, tocando vidas, salvando relacionamentos, protegendo pessoas de predadores emocionais. Olho para meus 60 anos não com pesar pelos anos perdidos sob as humilhações de Camila, mas com gratidão pela lição aprendida. Cada insulto, cada comentário cruel, cada momento de vergonha se transformou em combustível para lutar, para buscar a verdade, para proteger aqueles que amo. E agora, sempre que vejo alguém sendo humilhado ou diminuído, especialmente por membros da própria família, tenho a coragem de intervir, de oferecer ajuda, de compartilhar minha história como um farol de esperança. Porque se há algo que aprendi, é que o silêncio é o maior aliado do abusador. E a verdade, por mais dolorosa que seja inicialmente, é sempre o caminho para a libertação. Inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma história incrível que preparamos para você. Até a próxima história!